Alô pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Guitarristas, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Improvisação na Prática. Aqui você aprende seus primeiros passos para improvisar na guitarra sem pensar em escalas. Eu sou o Thiago e nesse episódio de hoje o tema é como usar acordes para melhorar seu improviso na guitarra. Então vamos nessa, vamos começar. É um tema interessante, porque como é que eu vou... Quando a gente pensa em improviso, a gente pensa em melodia, certo? Então, é como se fossem dois mundos, né? A melodia são as notas que eu crio, as minhas frases e tal, e o acompanhamento, né? A harmonia, a base, são os acordes. Agora, como é que eu vou usar os acordes para melhorar o meu improviso? Então vamos conversar sobre isso. E seguinte, para a gente começar essa conversa aqui, tem uma galera assistindo ao vivo. Quem está assistindo ao vivo vai dar um toque aí no chat. Quem está aí? Diz aí. Eu. Então, para a gente começar, contextualizar isso aqui que eu vou falar hoje, eu vou usar uma música que é um pouco diferente do que eu uso normalmente, né? Eu tenho costume de usar muito os temas de jazz e tal, e bossa nova como exemplo para as aulas aqui, para as lives, mas hoje eu vou trazer uma música diferente. Eu vou trazer uma música gospel de um compositor que se chama Adhemar de Campos. E por quê? Tem muitas pessoas, eu acredito que tem muitas pessoas aqui da minha audiência que tocam nas igrejas. E isso pode ajudar você, né? Então, você aí que hoje, esse conteúdo de hoje eu vou destinar especificamente a vocês. Quem aí, escreve aí no chat quem aí que toca nas igrejas. Diz aí pra mim, no chat ao vivo ou também se você está assistindo a gravação, deixa aí, tá? Então é o seguinte, a música que eu vou usar chama-se Grande é o Senhor. E a música, eu vou pegar só um trecho da música, obviamente, porque o trecho que a gente vai pegar, inclusive, é esse aqui, tá? Então a música é isso aqui, eu não vou cantar, porque aí é demais, né? Pedir para eu cantar vai dar ruim. Então eu vou só cantarolar a melodia aqui, também nem lembro a letra direito. Aliás, não lembro a letra nem do Tirei o Pau no Gato. Mas olha lá. Vai voltar. Eu vou pegar só essa primeira parte, né? Então, é interessante, né? Vou fazer aqui, geralmente a galera gosta muito de análise harmônica, então vamos fazer uma análise harmônica rapidinho desse trecho. Tá em Lá maior, primeiro grau, tá? Logo em seguida vem, o que é isso? É um Ré menor, aqui eu tô fazendo Ré menor mesmo, mas pode fazer um Ré menor sexto aqui, Ré menor sexto com baixo em Lá, o que é isso? É o homônimo do quarto grau, tá? É o homônimo do quarto grau. É um acorde de empréstimo modal. Depois, com baixo parado. Depois ele volta para o primeiro. Aí volta de novo para esse homônimo do quarto grau. Que vai engatar aqui, num 2,5 para o sexto grau. Interessante. Esse 2, inclusive, que geralmente é meio diminuto, eu estou colocando aqui o 11, que aí ele fica meio neutro, né? Você não tem nem a quinta diminuta nem a quinta justa. Mas a quinta que está implícita aqui é a quinta diminuta, né? 5, 1, só que quando chega no 1, na verdade ele é o 6, né? Depois vem sim o primeiro grau com a quinta no baixo e vai fazer 2, primeiro com a terça no baixo, você pode fazer assim mesmo, ou pode colocar a sétima maior, que bonito, né? Depois quarto grau e o quinto sus. Super simples, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, já passei aqui a harmonia com vocês
E o seguinte, hoje eu vou falar especificamente de como você pode utilizar os acordes em seu benefício para melhorar o seu improviso. E hoje eu vou falar de 3 técnicas para você fazer isso, tá? E a primeira técnica é a técnica dos AR mais notas melódicas, tá? Então, ó, vamos lá. O que são os AR mais notas melódicas? O que eu quero dizer com isso? O que é o AR? O AR é o acorde de referência, não necessariamente é o acorde que você usa para fazer o acompanhamento. E o que são notas melódicas? Notas melódicas, tem gente que às vezes fala assim, né? Pô, primeira vez que eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse termo, eu falei, ué, mas né, se é nota é melódica, né? Senão seria acorde. Mas na verdade na melodia, tem notas dessa melodia que pertencem ao acorde, que são partes da estrutura do acorde, e tem notas que não pertencem ao acorde naquele momento. Então essas notas são só melódicas. Elas são notas que servem para enfeitar essa melodia e para enfeitar, para ornamentar as notas do acorde, que são mais estruturais, né? Se a gente tocar só as notas do acorde, a gente estaria fazendo um eixo melódico. E aí a gente estaria basicamente tocando só os arpejos, né? Apesar de soar tudo certo, não tem tanta beleza musical, melódica. A gente precisa de mais notas, né? Precisa das notas melódicas. E as notas melódicas, classicamente, elas são 6. Hoje eu vou falar especificamente de um movimento aqui, desses 6, que é a apogiatura, mais especificamente a apogiatura dupla, que é quando você tem uma nota do acorde. Então, vou trazer para cá agora. Então, você tem uma nota do acorde, por exemplo, sei lá aqui, e aí eu posso chegar nela por apogiatura para cá, né? Ou para cima, né? Ou seja, ascendente ou descendente. E quando eu faço as duas, eu tenho uma apogiatura dupla. E isso aqui, na filosofia do método DNA da improvisação, é uma matriz. Porque este movimento particularmente é um movimento muito recorrente e necessário para você desenvolver o seu fraseado, o seu vocabulário de improvisação, que é, mais especificamente, a matriz 1.2. Então, é essa matriz aqui, beleza? Então, o que acontece, gente? Já mostrei aqui o que é a matriz, o que é esse elemento do você usar o acorde de referência com as notas melódicas. Então, preste atenção. O primeiro acorde da música é um Lá, sétima maior. Eu vou usar esse acorde de referência aqui. Eu tenho vários ao longo do braço. Esse aqui é um acorde de referência. E aqui eu tenho uma nota dentro desse acorde de referência. E aí eu vou fazer agora, eu vou somar essa minha ferramenta do acorde de referência com as notas, com a matriz 1.2 que eu falei, que são as apogiaturas duplas. Então, eu vou fazer, por exemplo, é um movimento. Dentro desse acorde, eu ainda tenho essa nota que eu posso fazer. Ou aqui eu posso fazer, porque é a outra nota dentro do acorde de referência. E eu posso fazer isso. E eu posso, com isso, inclusive de outras notas que podem formar esse acorde de referência, entendeu? Então, com isso, eu vou engatando essas matrizes e criando uma frase, um caminho melódico possível que entrega o som desse acorde. Porque, na verdade, no fundo, o que acontece? Improvisar é expressar a harmonia melodicamente. Então, estou fazendo isso aqui, percebe? Percebeu que foi isso que eu estou fazendo? E que se eu fizer isso em todos os acordes, aprender a fazer isso vai entregar bem o som do acorde. Basicamente, uma maneira simples assim de resumir o que é você fazer uma melodia é isso aqui. É você trazer essa sonoridade do acorde assim, melodicamente. E por que esses acordes de referência com essas notas melódicas, somar essas duas técnicas nesse primeiro passo dessa aula de hoje, é extremamente importante para te levar a improvisar sem pensar em escalas.
Bom, para começo de conversa, porque você não está pensando em escalas, né? Porque você está usando acordes de referência e você está usando uma técnica melódica de construção de melodia para guiar as tuas ideias na hora da improvisação. Então você não está improvisando pensando em escala para começo de conversa. E outra coisa é o seguinte, que treinar dessa forma vai aumentar as suas sinapses, né? O que é sinapse? Conexão, comunicação de um neurônio com o outro. É isso que faz você tocar, é isso que faz você fazer tudo. E quando você dá um estímulo para o teu cérebro, em repetição, ele aprende. E ele faz as sinapses. E aí isso aumenta com o tempo a sua capacidade de processar essa informação sem pensar, porque fica subconsciente para você. Ficou subconsciente para você, você processa a 40 milhões de bits por segundo, em vez de 40 bits por segundo como a mente consciente, né, como a parte consciente, ou seja, ficou subconsciente, ficou muito mais rápido, e você aumenta essa rede neural para acessar essas informações depois, sem pensar em escalas. Sem falar que a visualização da harmonia no teu solo é uma ferramenta fundamental para você improvisar sem pensar em escalas, que é o que vai acontecer se você fizer isso, entende? E com a repetição, é aquilo que eu falei, com a repetição vai trazer esses movimentos, essa memória de muscular para o seu universo subconsciente, entende? Então, vou tocar aqui um pouquinho em cima dos acordes, só que antes disso, eu vou te mostrar o seguinte, que essa harmonia aqui, na verdade, a gente vai resumir ela em 3 acordes. Olha só. Esse aqui vai ser o Lá maior, que ele é o próprio Lá maior mesmo, né? Então, esse aqui é um. Que vai ser, a gente vai começar aqui, ó. Com esse acorde aqui. Esse Ré menor sexta vai ser um outro acorde de referência que eu vou ter, que vai ser esse aqui. Depois aqui, voltou Lá maior, voltou Ré menor. Então, por enquanto, só tem Lá maior e Ré menor. Esse cara aqui, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que esse acorde, ele é um 2/5 para Fá sustenido menor? E, implicitamente, você tem a quinta diminuta aqui? Então, seria um Sol sustenido meio diminuto. Muito bem. Tira o baixo. O que você tem? Você tem um Si menor. E o que é Si menor? Quem é o relativo de Si menor? Ré maior. Então, eu posso resumir esse acorde a Ré maior. Vai funcionar, tá? Beleza. Então, isso aqui vai ser Ré. Tá? Esse cara aqui, a gente fala dele por último. Quando chegar aqui nesse Fá sustenido menor, vai ser Lá, porque Fá sustenido menor é relativo de Lá. O Lá é Lá também. O Lá é Lá. Si menor é Ré, porque é relativo. Lá é Lá, Ré é o próprio Ré, e Mi sus. Se você tira o baixo, você não passa de um Ré maior. Então vai ser Ré também. Então, resumindo, a gente vai ter Lá maior, Ré maior e Ré menor, tá? E esse cara aqui, especificamente, eu vou te sugerir acessar um arpejo diminuto para você, porque se você faz um arpejo diminuto, por exemplo, partindo do Fá, que vai ser a terça desse acorde, na verdade vai ser Mi sustenido, vou falar direitinho, senão tem sempre um aí que, né? Mas na verdade na prática é o que você conseguir acessar primeiro. Então você tem aqui, eu vou te sugerir que você faça o arpejo diminuto em cima desse cara, do Fá, por exemplo, uma referência que você tem. Então eu tenho um Fá aqui, ó. Tem um Fá aqui. Se você tem os arpejos diminutos na tua mão, você vai conseguir acessar. Então, resumindo, a gente tem Lá, Ré menor, Ré maior e esse arpejo diminuto aqui nesse lugar.
que se você também não conseguir acessar, também não vai ser nenhuma sangria desatada, tá? Então, com isso, eu vou fazer o quê? Eu vou mapear o meu Lá maior aqui com o meu acorde de referência, mais as notas melódicas, né? A matriz 1.2 em cima das notas, ó. Pro Ré menor sexta, eu tenho isso aqui, então eu vou ter, por exemplo, e pro Ré maior eu vou ter, ó, e acabou. Agora eu vou tocar pensando nisso aqui tudo, né? Claro que aqui no momento de estudo eu vou ter que acessar isso aqui primeiro, pensando até automatizar isso aqui, depois vai ficar natural. Então vamos nessa, ó. Olha como soa. 3, 4 Ré, Lá, Ré de novo. Menor. Olha lá. O Ré. Já funciona. Então é um movimento, é um treino que você vai fazer para internalizar esses acordes de referência e começar a enxergar o braço da guitarra de uma maneira diferente. Entende? Isso aqui vai fazer você sincronizar o teu solo com a harmonia. Vai fazer com que essas duas coisas, a harmonia e o teu solo, conversem. Porque à medida em que troca os acordes, você sabe como andar na melodia para entregar o som do acorde. Entendeu? Tá claro isso? Pessoal que está assistindo ao vivo? Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque me faz lembrar de uma história que, quando eu estava no canto coral da Unirio, estava cantando no canto coral da Unirio. Na verdade, era uma disciplina, né, que eu tinha que fazer quando eu estava na faculdade. E aí, o que acontece? Canto coral, geralmente, tem vários... É um momento assim que a gente... Que os professores aproveitam para fazer a gente se animar de querer aprender uma língua estrangeira, né? Porque cada música é no idioma. E aí eu lembro que tinha uma música lá que a gente cantava, que era uma música em húngaro. Putz, húngaro, cara. E assim, eu só lembro o nome da música, que eu nem sei falar, nem sei se estou falando direito mais, porque faz muito tempo, mas faz mais de 10 anos isso, que era Turo Tessikosigan. Se alguém sabe falar húngaro aí, vai dizer se eu estou falando certo ou errado. Devo estar falando tudo errado. Mas por que eu estou falando isso? Porque o objetivo era o canto coral. E aí, por conta disso, o professor meio que ensinava a gente a falar as frases, e aí dava uma corrigida mais ou menos, e era isso. Ninguém sabia o que estava falando, né? E eu, pelo menos, não sabia nada do que eu estava falando, né? E aí a gente decorava. Tinha música em inglês, tinha música em francês, tinha música não sei o que, e tinha essa música em húngaro. E eu lembro especificamente dessa, por quê? Porque eu não sabia. Em inglês eu sabia uns negócios assim, já dava umas cacetadas, em francês mais ou menos, mas em húngaro eu não sabia nada. E eu literalmente tinha que decorar o som das frases. Então eu falava, cantava a música inteira, sem tudo de cor, mas eu não entendia nada, não sabia nada do que eu estava falando. Inclusive o professor fez uma tradução lá da música, mas eu já esqueci completamente até da tradução.
O que eu quero dizer com isso? Só reproduzir as frases, licks, vamos trazer para o nosso mundo, né, da improvisação. Só reproduzir as frases e licks é a mesma coisa que eu fazia lá com o húngaro. Eu não sabia nada do que eu estava falando, só estava reproduzindo. Então, você só tirar uma frase e não entender a frase, você não está usando, esse seu estudo não está tão eficiente, porque você não está espremendo essa laranja. Você poderia espremer mais essa laranja para tirar mais suco. Entende? Então, depois de você tirar uma frase, uma coisa, tirar uma frase, você entender, a proposta é, entenda o que você está tocando. Você precisa entender o que você está falando na música. E no DNA da improvisação, os alunos fazem uma técnica que se chama absorção. E lá tem todos os acordes de referência, os AR, mapeados. Outra coisa também é que no DNA da improvisação tem... aqui eu falei que são 6 notas melódicas, né? Aqui só deu para falar de uma nota melódica e assim, não com tanta profundidade, mas fiz uma introdução aqui na nota melódica apogiatura. Mas são 6 no DNA, os alunos detalham isso, nota melódica por nota melódica, e isso abre uma possibilidade de visualização no braço completamente diferente de escala, de sol, shape e de escala. Isso te leva a improvisar sem pensar em escala. Isso traz a sonoridade dos acordes para o seu mundo interior. Então, e principalmente a absorção que eu falei antes aqui, a absorção é extremamente poderosa para trazer a sonoridade das escalas para o seu mundo interior. Ou seja, você acessa a escala, mas você não está pensando na escala. Sacou? Então, gente, vamos lá. Vamos para o segundo item dessa aula aqui, que é o seguinte, é uma segunda maneira, uma segunda técnica para você usar os acordes para melhorar o seu improviso. O primeiro aqui foi com um acorde de referência, você desenha em volta do acorde. Beleza. A segunda maneira que a gente vai ver aqui hoje é usar pequenos acordes dentro dos acordes de referência. Inclusive, você pode até fazer modificações de colocar algumas tensões dentro desses acordes. E o que é isso? É isso aqui, ó. Bom, tirar isso aqui, que já até decorou a música a essa altura, né? Até decorou o trecho. Então, vamos lá, ó. O que é você usar pequenos acordes dentro dos acordes de referência? Por exemplo, Lá com sétima maior, que vai ser o nosso acorde de referência. Para Lá com sétima maior, para o Lá com baixo em Mi, para o Fá sustenido menor, todos esses acordes desse trecho dessa música, você pode, por exemplo, pegar esse pedaço aqui, ó. É um pequeno acorde, um microacorde dentro do acorde de referência. Você tem esse aqui também, ó. Pera aí, mas se você reparar, isso aqui é um Mi maior que está aqui dentro. Só que, ó, ele está dentro do Lá maior e ele acaba criando uma superposição, e em relação ao Lá, você acaba tendo quinta, sétima, nona, você começa a colocar um sabor diferente, ó. Só pelo fato de você entender isso aqui. Ó, outro aqui, ó. Tá vendo? Ó? Dentro desse acorde. Ó, outro aqui, ó. Outro aqui. Posso fazer essa alteração aqui, ó. Colocar a nona aqui. É um pequeno acorde. Olha aqui quantos que eu tenho. E se eu toco isso aqui melodicamente, já começa a ficar assim, ó. E eu ainda posso fazer assim, ó. Percebe? Eu estou acessando eu estou visualizando pequenos acordes dentro desse acorde de referência aqui, grandão. E isso aqui é muito poderoso para você improvisar sem pensar em escalas. Por quê? Porque você vai ter vários elementos melódicos que vão, vamos dizer assim, vão expor melodicamente quem é o acorde. Que literalmente é isso que a gente faz o tempo inteiro na melodia, né? A melodia, uma melodia improvisada, ela tá mostrando, olha só qual é o acorde. Olha só, agora eu tô nesse acorde, agora eu tô nesse acorde. Agora eu quero que você ouça, eu quero que você perceba que eu tô no Ré menor sexta. Agora eu quero que você perceba que eu tô no Fá sustenido menor. Agora eu quero que você perceba que eu tô no Dó sustenido 7. Ou seja, a melodia ela fica
mostrando para quem está ouvindo quais são os acordes. E um treino desse aqui vai colocar na sua mão elementos melódicos do acorde, entende? Isso é muito poderoso. Eu vou te dar um exemplo aqui tocando, ó. Eu fiz aqui com esse Lá maior, olha só. 3, 4. Ó. Agora melodicamente. Percebe como é que já fica, a melodia já fica bem diferente, ela já fica mais rica, ela já fica mais interessante e você consegue tocar de uma forma diferente, você consegue improvisar sem ficar só seguindo as pentatônicas, sempre subindo e descendo a escala, sempre subindo e descendo o shape da pentatônica ou da escala maior que seja, porque isso, se a gente for parar para pensar, a escala está ali de certa maneira, mas ela não está na sequência. Seguir na sequência seria improvisar, né, seguindo a escala na sequência para cima e para baixo, seria deduzir, né, que a melodia, as melodias são assim, e na verdade não são, né? As melodias são combinações das nossas escalas. Você precisa colocar isso na sua mão. Tem um guitarrista que usa muito essa maneira aqui de enxergar pequenos acordes e transformar esses acordes em melodias, que é o Lagland. Os pianistas também enxergam muito assim, então, na verdade o Lagland tem uma visão diferente, né? Quando ele traz essa visualização dos acordes, já é uma coisa mais pianística também, porque o piano faz muito isso, né? Quem toca piano sabe que você enxerga vários elementos pequenos dentro e muita coisa harmônica para trazer para a sua melodia. Você só toca melodicamente, você enxerga muito isso. É muito interessante. E o que acontece? Vamos lá. Estou falando aqui desses acordes pequenos, né, dentro dos acordes de referência. Isso é uma coisa também no DNA da improvisação. Os alunos fazem um mapeamento no braço que ajuda a encontrar esses acordes por conta dos acordes de referência e desses micro, vamos dizer, nem micro acorde, é um acorde com menos informações. Então, por exemplo, quando eu faço isso aqui, deixa eu pensar, eu faço isso aqui para um Lá com sétima maior, eu posso substituir e colocar a nona aqui, eu tenho uma outra versão aqui. Para o Ré, por exemplo, eu estou visualizando esse acorde de referência, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, olha que legal. Se eu só faço isso aqui, já virou uma melodia. Só com isso aqui. Já comecei a compor uma melodia diferente aqui, entende? E improvisar sem pensar em escalas é uma adaptação. Não é uma informação que você pega e fala assim, agora eu entendi. Não, você precisa adaptar-se. E o mais interessante é, uma vez que você vê o que eu vejo hoje aqui, quando eu olho para o braço da guitarra,
Quando você fizer essa adaptação e criar essa rede neural que vai te entregar essa visualização que muda, literalmente muda como você enxerga o braço da guitarra. Quando você começar a enxergar diferente o braço da guitarra, você nunca mais consegue ignorar isso. É seu pro resto da vida. E aí é que tá, quanto vale isso? Entende? Isso é poderosíssimo. Isso é uma construção. Isso é literalmente construir uma casa com fundação, né? Sem correr aquele risco da... Tem até uma parábola, né, de Jesus que ele fala de construir a casa na rocha. Construir a casa na rocha é isso. É mais do que você pegar uma dica assim, eu preciso de um macetão aqui para fazer um negócio. Não, você construir uma visualização, você fazer essa adaptação neural, neuromuscular, para você acessar quando você quiser e com isso você se tornar mais criativo e acessar esses acordes sem ficar pensando em escala. Isso é construir sua casa na rocha. Agora, construir a casa na areia tem aquela parábola, né? Quem constrói a casa na rocha, o vento bate, a chuva vem e não derruba. Quem constrói na areia já sabe o final da história. Construir a casa na areia é o que? É você simplesmente pegar um macete para aplicar e depois você fica com aquela informação e, na verdade, você nunca consegue colocar na prática. Porque você precisa, na verdade, de comprometimento. Fazer essa construção neural é extremamente poderoso e muito mais poderoso que dicas soltas, mas a palavra-chave, na verdade, não tem nem nada de conhecimento musical, e sim é uma palavra que significa comprometimento. Entende? Precisa haver esse comprometimento. O caminho do comprometimento é o caminho de construir a casa na rocha. Então, e é um caminho de construção, que às vezes, se você ainda não está engajado o suficiente para seguir nessa estrada, você vai cair. Mas o problema, não tem problema você cair no sentido de parar, né? Começar o treino e abandonar e começar e tal. Mas o mais importante não é isso, porque isso acontece, esse cair e levantar. Mas o mais importante é o levantar o mais rápido possível. Entende? O seu comprometimento vale, quando você se compromete, isso vale mais do que dinheiro. Isso vale muito. É aí que está a sua capacidade de transformação, de te levar para o próximo nível. Entende? Porque, assim, aula por aula, o YouTube tem absurdamente mais aulas do que qualquer curso vai te entregar. Obviamente eu estou falando aqui do DNA da improvisação, porque o DNA da improvisação é o meu curso, né? Então eu vou falar do meu treinamento, claro. Mas o mais importante é você entender que nenhum curso, nenhum treinamento vai te entregar esse resultado sem o seu comprometimento. Então pensa nisso e começa a construir isso mentalmente. Esse comprometimento com o teu crescimento. Porque você com uma boa metodologia somado com o seu comprometimento, aí ninguém te segura. Aí improvisar sem pensar em escalas é uma questão de tempo só. Vamos lá, gente. Vamos para o último tópico dessa aula aqui, que é o quê? A terceira ferramenta que você pode usar para usar os acordes para melhorar o seu improviso na guitarra são os mapas. E os mapas são uma técnica do DNA da improvisação. O que é isso? Eu vou te dar exemplo aqui, ó. É literalmente uma planta baixa. Pensa nisso. Pensa numa planta baixa de uma casa. É o mapa. Eu vou, por exemplo, pegar esse acorde e eu vou te dar um mapa aqui, ó. Vou puxar um pouquinho para cá para você ver a outra mão também. Ó, você vai fazer isso depois. Depois.
Depois. Depois. Não ficou. Tudo. Isso aqui é um mapa da matriz 1. A matriz 1 tá aqui, né? E o mapa dela que passa nesse movimento melódico da matriz 1 é... E quando eu aplico isso, e obviamente você vai precisar também do mapa do Ré maior aqui que a gente vai usar ele, então... Pode ser aqui, ó. Tá? Também essa aula vai ficar gravada, você pode acessar depois, diminuir a velocidade. Beleza. Com esse mapa, eu vou improvisar dentro da música. E olha só como soa. Vou colocar aqui agora, usando os mapas. Ó, 3, só usando os mapas, 4. ó. Depois você vai associar, vai somar isso aqui com tudo que você já faz. Então, vou tocar aqui agora 3, com um pouco mais de liberdade, porque eu estou me segurando aqui para ser o mais didático possível no que eu estou te mostrando. Mas agora eu vou tocar com um pouco mais de liberdade, deixando tudo acontecer que eu falei, ó. Começa a ficar bem mais natural. E é interessante perceber que as matrizes, elas são como você expressar harmonia melodicamente, não necessariamente especificamente para um estilo, entende? Você pode, dependendo da articulação que você dá, dependendo da quantidade de notas mais cromáticas, você pode trazer uma sonoridade mais jazzística, mas não necessariamente. Você pode fazer isso com a música que você quiser. Como eu estou te dando um exemplo aqui, uma coisa que não tem nada a ver com jazz. Entende? Mas que pode, sim, ser uma maneira de você... É uma ferramenta para você acessar a improvisação. Entende? Por que que esses mapas, eles te levam a usar os acordes para melhorar seu improviso? Porque os mapas, eles estão baseados em um acorde. Se eu fosse fazer aqui, por exemplo, para esse, eu vou ter esse acorde de referência e vou ter um mapa aqui, ó. Eu tenho aqui esse acorde, ó. Eu tenho esse acorde aqui, ó. E aí eu tenho esse acorde aqui. E aí, olha só, vou misturar todos os mapas de Lá maior. Agora eu ando no braço todo, ó. Percebe?
E aí eu vou fazer isso com os outros acordes também. Eu estou criando as minhas melodias ao longo do braço. E isso te leva a improvisar sem pensar em escalas. Por quê? Por causa da memória muscular que você está criando quando você faz isso. Decora uma coisa. Quanto mais você repete, mais o seu cérebro aprende. Quanto mais você repete, mais o seu cérebro aprende. Trazer uma informação, internalizar uma informação subconscientemente é a coisa mais fácil do mundo. Basta você repetir. Repetir, você vai internalizar. Agora, o problema é o que eu estou treinando? O que eu estou internalizando? E dependendo do que você está internalizando, você pode estar gerando um problema para você. Porque às vezes você está se especializando em errar no momento do 2/5, em errar no momento da entrada de um acorde de empréstimo modal, porque quanto mais você faz, mais você automatiza aquele movimento e menos você controla conscientemente, porque fica subconscientemente e você está botando uma máquina de 40 milhões de bits por segundo para controlar os seus dedos. E se você repete aquilo errado várias vezes, você vai ficar cada vez melhor nisso. Cada vez melhor em não acertar. Entende? E cada vez mais você vai perder o controle do que você faz. Você tem a sensação de que parece que seu dedo faz o que você não queria que ele fizesse? É isso que está acontecendo. Você está internalizando movimentos melódicos que não estão te ajudando. Porque para improvisar você não pensa. Você não pensa em escalas para improvisar. Se você estiver pensando em escalas e usando as sequências de escalas, e às vezes até equivocadas, porque atravessa um acorde e você continua na mesma escala, por exemplo, aí pior ainda. Aí isso, quanto mais você fizer, mais você vai sedimentar essa informação que vai te atrapalhar depois. Entende? Aí você sente que não está legal, mas quando você viu, já tocou no lugar errado. Por quê? Porque você está há anos fazendo isso. Você fala, Thiago, simplesmente eu não sei por onde começar. Falta ideia. A ideia está aqui. A ideia eu te dei. Agora você precisa saber como trabalhar isso com harmonia para você criar frases bonitas. Tá vendo? O mapa é como se fosse uma planta baixa. Pensa nisso, de uma casa. No DNA tem os mapas? Tem os mapas. Tem os mapas para cada região, para cada qualidade de acorde. E você vai automatizar isso. Depois sua mão vai tocar o que você quer. Você vai conseguir se expressar. E você vai conseguir colocar o piloto automático para te ajudar. Enquanto você curte a música e se expressa. Porque se você não aprova, você tem que ser o primeiro ouvinte, né? A gente toca para as outras pessoas ouvirem, mas, poxa, quando eu estou tocando e eu estou tão preocupado com o que eu estou pensando, porque eu preciso pensar um monte de coisa que nem eu estou ouvindo o que eu estou tocando, peraí, não tem graça. Eu tenho que ser o primeiro ouvinte. A verdade é essa. Tá bom, minha gente? Então, seguinte, chegamos ao final de mais uma live aqui, espero ter te ajudado. Se você curtiu esse conteúdo, está assistindo até agora, aperta o like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso, se inscreve, entra aí, dá uma futucada aí, você vai ver que tem muita coisa legal, tem muito vídeo para te ajudar, tá? Então não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Tá legal? E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço para vocês, boa tarde aí e a gente se encontra em breve. Até mais.